Fala, meus estudantes queridos da terceira série do ensino médio, também da segunda série, né? Olha, o professor Giba está aqui para fazer uma introdução à aula que vocês vão assistir de física, a primeira aula de física aí do Enem, cinemática. Então, antes de você assistir essa aula aí que vocês vão gostar, o professor Giba vai falar um pouquinho de como será essa aula, a questão dos conteúdos aí. Ó, vem comigo aqui para a tela para você ver um pouquinho o que é a física no Enem. Ó, eu coloquei aqui, pessoal, conteúdos Enem de física, certo? E aí, primeira aula que vocês vão assistir hoje é a aula de cinemática, tá? Com o professor aí sobre cinemática. Lembrando que cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem considerar suas causas, hein? O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que quando eu estudo a cinemática, a gente vai saber o quê? Qual é a nossa preocupação? É velocidade, deslocamento e tempo. Só. Nossa preocupação agora com a cinemática, por enquanto, é saber a velocidade do corpo. É saber o deslocamento desse corpo no espaço, no tempo. E saber também o tempo que levou para deslocar de um ponto para outro. Tá? Essa é a parte da cinemática, que é a da física que estuda o quê? O movimento, os movimentos, sem considerar as causas, beleza? E aí vocês vão ver aí a cinemática, né, também, dois tipos de movimento bem que a gente vai estudar um pouquinho com vocês, que vocês vão ver na aula de hoje também com o professor. Movimento retilíneo uniforme, ó, MRU. O que é importante vocês saberem do movimento retilíneo uniforme? Ó, muito importante saber que a velocidade ela vai ser constante no intervalo de tempo. E a aceleração ali, com o ar de aceleração, é nula, beleza? Então se você está andando constantemente, se o movimento é retilíneo uniforme ali, é que a velocidade é constante e a aceleração ela é nula. Importante isso aí, saber isso aí, tá? A diferença. Outro tipo de movimento que é muito importante aí é o movimento retilíneo uniformemente variado. Aí, o nome já fala, né? Existe uma variação do que agora? Uma variação da velocidade e o que acontece aqui, a aceleração ela é constante, certo? Então, muito importante você saber diferenciar esses dois tipos de movimento. Por que, professor Gibas, eu tenho que saber diferenciar? Porque se você não conseguir diferenciar o tipo de movimento, as equações que você vai utilizar não são equações corretas do movimento, certo? Porque aqui a aceleração aqui, ela é nula. Aqui não, aqui já tem aceleração. Então é muito importante vocês se atentarem a diferenciar o tipo aí de movimento, certo? Outro tipo de movimento que vocês vão estudar também com o professor nessa aula, próxima aula que vocês vão assistir aí do Enem, é o movimento circular uniforme, onde a gente tem a velocidade aí linear, né? E a velocidade angular, pessoal. O que acontece? A velocidade linear é o ômega, né? Aqui eu coloquei como ômega, a velocidade angular vezes o raio. E a velocidade angular tem a ver com o quê? Com 2π, né? Com relação ao tempo, né? O período aí, ou o período da evolução, né? Que dá aí no sistema circular, tá? Então é 2π, uma volta completa, né? 2π vezes a frequência, né? De oscilação, né? O que é frequência mesmo? Número de oscilações pelo intervalo de tempo, tá? Essa é a frequência. Se pegar a frequência aí e multiplicar, né? Por o diâmetro aí desse sistema, você tem a velocidade angular. Certo, pessoal? Então fique atento a essas questões. Olha, resolvo também os exercícios aí da lista que vai estar aí para vocês. Faça a resolução dos exercícios após a aula também. O mesmo exercício que o professor fez na aula, tentam fazer sozinhos. Pega lá o exercício, pega lá o vídeo de novo e tenta resolver o exercício sem o professor, né? Tá ali, mas eu não consegui. Aí você volta na aula e vê a resolução, volta de novo e assim você vai pegando o esquema da física, tá bom? Então, fica atento aí. A próxima aula agora é a questão do Enem. E aqui é uma introdução do professor Giba para vocês. Anotem aí as dúvidas também, anotem as dúvidas que você tiver na aula, muito importante as dúvidas, para tirar junto com os seus professores, tá? Anote o tema da aula, importante saber qual é o tema da aula. Aula 1, cinemática, a data da aula, para vocês terem um cronograma de quê? De estudos.
Olha, a primeira aula foi isso, certinho? Então fechou. Até a próxima aí com vocês. Assista essa aula aí, depois de volta com o vídeo aí. Falou! O meu nome é Silvio, eu sou professor do SEB, né, o Grupo SEB de Educação. Estou aqui para passar algumas informações de ciências da natureza. A prova de ciências da natureza, você tem física, química e biologia. Associada às habilidades, você tem as questões sendo montadas. Acompanhe comigo. Nós vamos desenvolver aqui nessa aula a física associada à cinemática do movimento uniforme. Muito bem. Dentro desta cinemática, cabe aí a habilidade número 20. Eu vou ler até para vocês do INEP, lá em Brasília. Habilidade 20, caracterizar causas ou efeito dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Quando você olha o texto, você vê, puxa, tudo que se trata de movimento está explícito na habilidade 20. Só que a mecânica dos movimentos ela é dividida em cinemática e dinâmica. Então nós vamos, nessa primeira parte, desenvolver a cinemática do movimento mais abordado no Enem, que é o movimento do tipo uniforme. Mas para chegar lá, é necessário a gente fazer algumas recordações. Por exemplo, nós trabalhamos na cinemática muito com a grandeza espaço. Espaço é uma grandeza que define a posição do móvel na trajetória. Dou um exemplo. Quando você trafega numa rodovia e você passa por um marco quilométrico, por exemplo, o carrinho está passando pelo quilômetro 32. O que significa isso? A gente fala assim, a posição do carro é S igual a 32 quilômetros. Ou seja, o carro está posicionado na rodovia a 32 quilômetros de um marco zero, que está lá no início da rodovia. Quando o carro muda de posição na rodovia, ele altera o marco quilométrico. Por exemplo, ele vai do quilômetro 32 para o quilômetro 33. Então ele avança 1 quilômetro. Essa variação na grandeza espaço, a gente chama de ΔS, que é o símbolo de deslocamento escalar, que vai servir para a gente indicar o ritmo de movimento dos corpos, através da grandeza velocidade. Quem tem velocidade escalar constante é porque tem deslocamentos iguais em tempos iguais. Isso nos leva ao estudo de movimento uniforme, objetivo dessa aula. O movimento uniforme é aquele que possui velocidade constante. A velocidade constante de um mu, você deduz pela razão entre o deslocamento e a sua duração, né? Como é constante, a razão ΔS sobre ΔT significa o corpo desloca quantidades iguais em tempos iguais. Se eu lançar uma bola de boliche na pista horizontal, o que há de acontecer? A bola ela avança sempre o mesmo percurso em igualdade em intervalos de tempo. Por exemplo, a minha bola deslocou 4 metros a cada segundo. Trata-se de um movimento uniforme com velocidade escalar constante de 4 metros por segundo. Eu poderia, ao invés de lançá-la a favor da orientação da trajetória, que é para onde os espaços crescem, eu poderia inverter o sentido de tráfego, lançando-a no sentido oposto, de forma que ela volta 4 metros a cada segundo. Então ela teria deslocamentos escalares negativos, iguais em tempos iguais, significa uma velocidade escalar negativa. Uma maneira bacana que a matemática nos ensina como comunicar, né, determinadas propriedades dos movimentos é a linguagem gráfica. Se eu construir um gráfico de velocidade contra tempo para movimento uniforme, há de ser uma reta horizontal, acima ou abaixo do eixo dos tempos. Por quê? O tempo passa, o tempo voa, a velocidade continua uma boa. Seja a amarela constante positiva, seja a velocidade verde constante negativa, né? No gráfico de velocidade constante, você tem uma propriedade fantástica descoberta pelo pai da cinemática, o senhor Galileu Galilei. O que ele descobriu? Se você observar a fórmula V é igual a ΔS sobre ΔT, então o ΔS é V vezes ΔT. O que é V no gráfico? É uma altura gráfica. E o que é o ΔT? É uma faixa de tempo no gráfico. É uma base gráfica. Uma base vezes a altura dá o quê? Dá área. Então, se você calcular a área entre o gráfico de velocidade
e o eixo dos tempos, limitado a um intervalo de tempo, você vai obter o deslocamento do movimento, né? Vamos mostrar isso como o Enem aborda? Veja só, essa questão é de 1998, é cinemática do movimento uniforme naquilo que o autor pergunta. Embora o movimento, né, da prova de 100 metros rasos do atleta não é integralmente em movimento uniforme. O atleta parte parado, aí ele acelera para aumentar a velocidade. Mas quando ele chega na sua velocidade máxima, né, que ele pode manter, ele mantém por um tempo, para depois, com o desgaste, vir a decair a sua velocidade. O gráfico está mostrando isso. E o autor do Enem perguntava em que intervalo de tempo a velocidade é aproximadamente constante. Ou seja, em que trecho do gráfico o movimento é do tipo uniforme? É no trecho em que o gráfico é uma reta ou um segmento de reta horizontal. É nesse trecho do tempo 5 até o tempo 8, e que te leva para a alternativa C, né? Então, entre 5 e 8 segundos, aproximadamente, a velocidade se manteve constante, igual a quanto? Igual a 11 metros por segundo, né? O autor atual pode se aproveitar dessa questão antiga do próprio Enem e transformá-la numa outra pergunta, né? Muito sensata, por sinal. O atleta, ele executa movimento uniforme num trecho da prova. E ali ele percorre quantos metros? Quanto ele desloca no trecho de movimento uniforme? Então você teria que identificar esse trecho, que é de 5 a 8 segundos, é um intervalo de 3. Para quê? Para que você, por área, determine o deslocamento. Base 3 vezes a altura 11, dá 33 metros de percurso em movimento uniforme. Isso foi pedido? Não, não foi pedido. É uma ideia para próximos eventos do Enem, próximas provas, tá? A gente vai sempre catapultando ideias em cima das que já vieram, das propostas que já vieram. O exercício mais recente, de 2013, do Enem, ele tem um texto. Vamos ler comigo? Eu vou ler aqui com vocês, por favor, dê uma olhada de forma geral. Ó. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava, né, uma distância percorrida e um tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo, né? Cronometrava-se o tempo que o veículo levava para percorrer tal distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A partir daí, ele estimava a velocidade do veículo. Assim era o policial rodoviário ao analisar o tráfego de veículos na estrada com excesso ou não de velocidade. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso porque a tecnologia elimina erros do operador, né? A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... Então vem comigo aqui, ó. Como é que eu vou trabalhar a resolução? Ele quer o quê? Ele quer tempo, duração, para que o carro passe de um detector para outro, separados de 2 metros. Ora, o carro vai ter que deslocar 2 metros. Com que velocidade? Bom, quanto mais veloz ele tiver, menos tempo ele gasta. Então, se ele pede o tempo mínimo, é que você vai usar a velocidade máxima para não ser multado. A velocidade limite, 40 km por hora. Então, como é que eu resolveria? Resolveria assim, ó, acompanha. Ó. Velocidade em movimento uniforme é constante, ΔE sobre ΔT. Trocando de membro, o ΔT é ΔS por velocidade. Você substitui que o deslocamento é 2 metros, colocando a velocidade máxima de 40 km por hora passado para metros por segundo, você vai encontrar o ΔT mínimo, né? E veja esse detalhe matemático. Quanto maior o denominador, menor é o resultado. Por isso o tempo mínimo está associado à velocidade máxima. Beleza? Voltando aqui. Por que você não colocou, Silvio, 40 km por hora? Porque em cima, no numerador, você tem 2 metros de percurso.
Você tem que colocar a velocidade em metros por segundo para dar a resposta em segundos, que é o que o autor deseja. Como é que eu faço a conversão quilômetros por hora para metros por segundo? Você divide por 3,6, é uma regrinha prática. O 3,6 sobe multiplicando o 2, fica 7,2 por 40, vai dar, né, eliminando o metro aí, vai dar 0,18 segundos. Esse é o tempo mínimo. Deixa comigo aqui, ó. A alternativa é C. Caiu um pouquinho fora, né? Nós acertamos a sexta aqui, mas é a alternativa 0,18 segundos, né? Muito bem. Esse é um exercício que não pede a velocidade, não pede o deslocamento, pede a duração, né? Então você tem 3 elementos, V, ΔS e ΔT. Se você tiver 2 elementos, 2 grandezas, você tem a terceira fazendo manipulação algébrica. Legal? Um outro exercício semelhante é que veio em 2012, antes daquele. Ó, uma empresa de transporte precisa efetuar entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica, a tal empresa, que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Muito bem, então ele dá, vem aqui comigo, ó, ele te dá 2 trechos, 2 etapas para a entrega a ser efetuada. Uma etapa que tem 80 km de extensão e outra etapa que tem 60 km de extensão. Ele dá as velocidades máximas em cada trecho. Com as velocidades máximas, você acha o tempo mínimo que ele pode realizar cada trecho, não é verdade? Vamos lá, vamos para o texto de novo ver a pergunta do autor. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para realizar a realização da entrega? Vem comigo aqui, ó. Eu não preciso aqui fazer mudança de unidades, né? Não preciso mudar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Por quê? Porque os deslocamentos foram dados em quilômetros. E ele quer o resultado de tempo em horas. Então esse exercício é mais sossegado, nesse sentido de não há necessidade de mudança de unidades. Vamos ver como é que a gente faz? Vem comigo, ó. Você sabe que um ΔT é deslocamento por velocidade. Então o deslocamento primeiro pela velocidade primeira dá o tempo de tráfego da primeira etapa. Deslocamento segundo dividido pela velocidade do segundo trecho dá o tempo do segundo trecho. Então você tem 80 km a percorrer a 80 km por hora pelo trecho, dá 1 hora. 60 km dividido por 120 km por hora dá meia hora. 1 hora com meia hora dá 1 hora e meia, o que nos leva aí para a alternativa C. Na boa, dá para você resolver esse exercício por uma regrinha de 3 mental, sem necessidade de usar fórmula. Veja por quê. O que é velocidade constante de 80 km por hora? Em 1 hora, percorre 80 km. É o que ele precisa percorrer na primeira etapa. E a segunda velocidade é 120 km por hora. Em 1 hora, percorreria 120. Para percorrer a metade, que é 60, meia hora, né? Meia hora com 1 hora da primeira etapa dá 1 hora e meia. Então, tranquilo, daria para você resolver, né, mentalmente, sem necessidade de pegar a caneta e desenvolver a fórmula ΔT, ΔS pela velocidade. Beleza? Muito bem. Vamos fazer mais um exercício. Lembrando que esses dois trabalhavam com duração de movimento uniforme, né? Deixa eu mostrar aqui um exercício que não tem nenhum valor numérico, nenhuma fórmula necessária efetivamente para você aplicar, mas tem um conceito. Veja só, essa questão antiga de 2001, ela é muito bonita porque é o estilo do Enem tentar associar a física de ciência da natureza com alguma outra, né, disciplina fora dela, como por exemplo artes, história, geografia, né? Tem um trecho de uma música do Gilberto Gil, a música é Seu Olhar, né? E o autor do Enem trouxe esse detalhe aqui, ó. Eu quisera ter tantos anos-luz, quantos fosse precisar,
para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Esse trechinho bonitinho é o trechinho da música Seu Olhar. Nessa época, né, lá de 1984, o Gil ficou fascinado pela mecânica quântica e resolveu gravar um álbum chamado Quanta, que exatamente tem um lado quântico, que ele gostou da mecânica quântica, né? E lá dentro da mecânica quântica, você tem a medida, né, ano-luz. Olha que o autor do Enem propõe. Vamos fazer a leitura? Juntos aqui, ó. Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta anos-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano, e que, portanto, se refere a que grandeza? Ah, cuidado, não marque, vem comigo, não marque a alternativa A. Um ano-luz, um ano é tempo, Silvio. Sim, mas um ano-luz não é tempo. Porque veja só, ele diz, na física, o ano-luz associa a velocidade da luz com o tempo de um ano. Essa associação entre velocidade e tempo em produto dá deslocamento, a distância percorrida. Ano-luz, na verdade, é uma medida de distância. Em astronomia, como os astros, as estrelas são muito afastadas uma da outra, o pessoal costuma usar esta unidade astronômica ano-luz, que seria a medida da distância que a luz percorre em um ano. Então, a alternativa do teste seria a alternativa C. Mas eu vou além. Veja só o que eu vou fazer aqui. Eu vou além. Vou pegar esse mesmo exercício e catapultar para uma pergunta mais difícil. Quanto vale um ano-luz em metros? O que é um ano-luz? É a distância que a luz percorre num ano. É o seu deslocamento em um ano. Eu multiplico a velocidade da luz pela duração de um ano. A velocidade da luz, claro que vai ser dada como 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E um ano que tem 365 dias, mas cada dia tem 24 horas, mas cada hora tem 60 minutos, mas cada minuto tem 60 segundos. Se você fizer todo esse produto, você vai chegar em algo próximo de 3 vezes 10 a 15 segundos. Perdão, 3 vezes 10 a sétima segundos. Se eu fizer o produto do 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, vamos olhar aqui na tela comigo, ó. O 3 vezes 10 a oitava metros por segundo é a velocidade da luz. E os 365 dias de um ano em segundos dá aproximadamente 3,15 vezes 10 a sétima segundos. Esse produto vai dar 9,45 vezes 10 a 15, que eu posso arredondar, aproximar para 10 elevado a 16 metros. Vem comigo, ó. 10 elevado a 16 metros, você fala assim, são 10 quatrilhões de metros. É metro para dedéu, né? Essa quantidade de distância é chamada de um ano-luz. É a distância que a luz percorre em um ano. Legal? Então a alternativa, na verdade, é ano-luz, corresponde à unidade de distância percorrida, né? É o distância, os que separa astros, né? Beleza? Esse exercício é um exercício mais suave, mas eu estou catapultando para um cálculo, quem sabe, que tem agora mais recentemente no Enem, né? Claro que ele vai lhe dar a velocidade, o autor vai dar a velocidade da luz e vai também colocar o quanto que é um ano em segundos para facilitar a continha, tá? Beleza? O produto, a velocidade da luz vezes o tempo de um ano em segundos te dá, em metros, 10 elevado a 16 metros aproximadamente. Beleza? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho em movimento uniforme em trajetória circular. Vamos falar aqui em movimento circular e uniforme, mas associado a engrenagens. O que são engrenagens? São discos dentados que podem se acoplar perifericamente ou não. Pode se conectar através de uma corrente, como acontece numa bicicleta. Você pedala na bicicleta uma polia dentada, um disco dentado, que a gente chama de coroa, e que está conectada pela corrente a um disco menor dentado que está grudado na roda traseira, que a gente chama de catraca. Então o sistema coroa-catraca ligado pela corrente é um sistema de engrenagens, né? Aqui vou mostrar para vocês primeiramente um sistema de engrenagens mais simples. Vão acompanhar na tela junto comigo, eu vou explicando. Ó, você tem um disco A dentado
e conectado a ele você tem um disco B. Quando eu coloco o disco A para girar no sentido horário, repare que o disco B passa a girar no sentido anti-horário. Então, quando você faz a conexão de engrenagem por contato direto periférico, você tem o quê? Você tem elas girando em sentidos opostos. Se A gira no sentido horário, B vai girar no sentido anti-horário. De propósito, eu construí a engrenagem A com o dobro do número de dentes da engrenagem B, de forma que quando A dá uma volta, B dá duas. A gente pode explicar o porquê disso pela transmissão de velocidade periférica, né? No contato periférico da azul com a laranja, você tem um dentinho e a cavinha se grudando e passando a se mover juntas, né? Com a mesma velocidade. Pois é, a velocidade da azul perifericamente, vamos falar assim, é transmitida para a laranja. É por isso que elas passam a se mover em sentidos opostos, né? Essa velocidade é a velocidade de um ponto, né, da periferia da azul ou da periferia da laranja. Essa velocidade seria ΔS sobre ΔT. Mas espera aí, tem uma outra forma de você calcular essa velocidade. Veja comigo aqui devagar. Quando um pontinho, vem comigo olhando aqui, ó. Quando um pontinho da engrenagem azul ou laranja, tanto faz, dá uma volta, o ΔS de uma volta é o comprimento da circunferência, é 2πr, é 2π vezes o raio, né, da circunferência. Se der duas voltas, então vai ser 2πr mais 2πr, fica 4πr. Se der três voltas, 2πr mais 2πr mais 2πr, 3 vezes 2πr. Ou seja, o deslocamento em função do comprimento periférico e do número de voltas, o ΔS seria o número de voltas vezes 2πr. É o que está aqui, ó, 2πr vezes o número de voltas. Isso dá o ΔS para um certo intervalo de tempo. ΔS por ΔT da velocidade. Então eu poderia escrever assim, 2πr vezes o número de voltas dividido pelo tempo gasto para isso. Eu deixei o número de voltas e o tempo, né, como fração, para que você conheça a grandeza física chamada frequência. Frequência é uma grandeza que indica número de voltas por intervalo de tempo. Por exemplo, o ventilador está girando com frequência de 5 voltas por segundo, né? Olha, tal engrenagem está girando com 3 RPM, 3 rotações por minuto, né? Número de voltas por segundo, número de voltas por minuto, isso a gente dá o nome de frequência. Então, o número de voltas pelo intervalo de tempo dá a frequência com que está girando a engrenagem A. Então, dessa forma, se diz, a velocidade periférica de A seria 2πr, o perímetro de A, vezes a sua frequência. Legal? Como essa velocidade passa para a engrenagem B, perifericamente, então, analogamente, eu posso dizer, essa velocidade também é 2πrB, FB. Ou seja, 2πr vezes a frequência de B. Por quê? Porque a velocidade da periferia de A é igual à velocidade da periferia de B. Esse que é o segredo. Eu posso simplificar o 2π com 2π, repare, vai ficar o produto RF de A igual ao produto RF de B. Esta é a fórmula chamada lei das engrenagens. O produto raio vezes frequência é uma constante. Então quer dizer, vem comigo aqui, ó. Quando uma engrenagem é grande, frequência pequena. Frequência pequena, número de voltas pequeno, né? Se a engrenagem tem raio menor, a engrenagem é pequena, raio pequeno, o número de voltas é maior, a frequência é maior. É por isso que a B gira o dobro do que gira a engrenagem A, porque o seu raio é a metade. O inverso da metade é 2, entendeu? Raio, frequência e engrenagem são grandezas inversamente proporcionais. Se o raio cresce, a frequência diminui, o número de voltas diminui. Se o raio diminui, a frequência aumenta, ou o número de voltas aumenta. Legal? Eu posso também ter engrenagens, como eu disse, numa bicicleta, onde as engrenagens não têm contato direto, tem contato indireto. Vamos ver, acompanhe na tela aqui, ó. Eu tenho a coroa que você pedala na bicicleta e a catraca. Elas estão interligadas por uma corrente. Quando você pedala, né,
Uma tem raio RA, outra raio RB. Quando você pedala, você gira a coroa num sentido. Repare que a catraca vai girar no mesmo sentido. Então, quando a gente quer que as duas engrenagens girem no mesmo sentido, a gente intercala ou entrelaça elas por uma corrente, né? O que está acontecendo aí? A velocidade da periferia de B é igual à velocidade da periferia de A. Porque quem dá essa transmissão de velocidade é a corrente. Então, se a velocidade periférica de ambas, da grande e da pequena engrenagem, é a mesma, vale também a mesma lei. RF de A é igual a RF de B. Ou seja, o produto raio vezes frequência tanto vale para engrenagens em contato direto ou em contato indireto via corrente ou correia. Vem comigo. O Enem adora engrenagens. Normalmente é um assunto muito recorrente no Enem. Já veio exercícios de engrenagem por contato direto, como a primeira figura, e também já veio engrenagens por contato direto via corrente. Vamos fazer um exercício que foi o que estreou, né, esse assunto na prova do Enem. Nós tivemos uma questão já antiga, essa questão nós vamos mostrar aqui, é de 1998. O autor dava para a gente uma bicicleta esquemática, né? Eu vou contar para vocês detalhes da bicicleta. E tinha um texto, e no texto vinha a pergunta. Vamos primeiramente olhar a bicicleta, a bike que o autor do Enem propôs aqui para a gente. A roda traseira da bicicleta, ela tem diâmetro de 80 centímetros. Vamos para a tela. Na tela talvez você veja melhor. O diâmetro da roda C traseira, 80 centímetros. O diâmetro da catraquinha B, que está colada na roda traseira, é 10 centímetros. E o diâmetro da coroa que você pedala é 30 centímetros. Muito bem. Não vai me esquecer que a catraca ela está soldada na roda traseira, né? Então, se a catraca gira, a roda traseira gira com ela. Se a catraca der uma volta, a roda traseira dá uma volta também, né? Portanto, se usa a catraca para girar a roda da bicicleta. Ok. Você pedala a coroa. O pedal está, por favor, soldado na coroa. Então, quando você dá uma volta no pedal, você dá uma volta, ou força a coroa a dar uma volta também. Beleza? Agora vamos para o texto, ó. Quando se dá uma pedalada na bicicleta abaixo, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bike, sabendo-se que o comprimento de uma circunferência de raio R maiúsculo é 2πr, onde π é um número irracional, o autor está propondo a aproximação por 3, né? Então, o 2πr seria 2 vezes 3 vezes R, 6 Rs. Então, o comprimento de uma circunferência é aproximado para 6 medidas de raio. Tá. Então, qual a pergunta? Qual a distância que a bicicleta percorre quando você dá uma volta no pedal dessa bicicleta? Então, vem comigo aqui, ó. Você vai dar uma volta no pedal. A coroa vai dar uma volta. A catraca dá quantas voltas? A dá uma também. Não dá não. Não dá não. É um sistema de engrenagens. A engrenagem maior sempre vai dar o menor número de voltas, né? A engrenagem menor, que é a catraca, vai dar maior número de voltas, né? Então, o que a gente deveria fazer? Primeiramente, nós deveríamos associar a catraca com a coroa pela fórmula RF constante. Como assim? Vamos juntos aqui, ó. O produto do raio da B é a catraca, pela sua frequência, é igual ao raio de A é a coroa, vezes a sua frequência. O produto RF é constante. Só que o autor não trabalha com frequência, número de voltas por segundo, número de voltas por minuto. Ele só trabalha com o número de voltas. O que eu faço? A frequência de B, o FB, é NB sobre ΔT, não é? E a frequência de A é o número de voltas de A pelo intervalo de tempo ΔT. Como
elas giram simultaneamente ao mesmo tempo, eu posso simplificar o ΔT com ΔT e ficar assim: raio de B vezes o seu número de voltas é o raio de A vezes o seu número de voltas, não é verdade? Qual que é o raio de cada engrenagem? Raio de B, se o diâmetro de B na figura, repare, é 10 centímetros, o seu raio passa a ser 5, ok? Se o diâmetro de A, que é a coroa, é 30 centímetros, a metade é o raio, 15 centímetros. E por que você colocou, Silvio, aquele 1? É que o número de voltas que a coroa vai dar devido ao pedal é uma volta só. Então vamos encerrar? Vem para a tela comigo, de novo, ó. 5 é o raio da catraca, vezes o número de voltas dela, vai dar 15 vezes 1. 15 é o raio da coroa e 1 é o número de voltas que com o pedal você dá para essa coroa. 15 vezes 1 é 15, dividido por 5 dá 3. Volta aqui comigo. 3 é o número de voltas que a catraca vai dar. Então, para cada volta que você dá na coroa, pedalando, a catraca dá 3. Então, da próxima vez que tiver um exercício desse tipo, economize desenvolvimento algébrico. Faça assim: raio e frequência, ou raio e número de voltas, em engrenagem são inversamente proporcionais. Quem tem raio maior, dá número de voltas menor. Quem tem raio menor, dá número de voltas maior. Então, se a proporção entre os raios é catraca, 5 centímetros de raio, coroa, 15, ela é 3 vezes de raio maior. Então a sua frequência é 3 vezes menor. Então a catraca vai ter 3 vezes mais frequência. Então a catraca que tem 3 vezes raio menor vai ter frequência 3 vezes maior. Ou seja, o número de voltas, se da coroa é uma volta, da catraca vai ser o triplo, 3 voltas, né? Beleza? E como a catraca está grudada na roda traseira, soldada, a frequência ou o número de voltas da catraca é a frequência ou o número de voltas da roda traseira. Então eu posso escrever aqui, portanto, que o número de voltas que a roda C da bicicleta vai dar vai ser igual ao número de voltas que a catraca deu, porque estão soldadas. E 3 voltas é a resposta. Beleza? Agora, terminou o exercício? Não, só para saber que a roda da bicicleta, quando você dá uma pedalada completa, a roda da bicicleta traseira dá 3 voltas. Tá. Você quer saber que distância a bicicleta anda? Agora que eu vou terminar o exercício. Quando você deixa uma roda rolar no chão sem patinar uma volta, o seu eixo translada o seu perímetro externo. Como assim? Você já tirou uma fita adesiva do carretel? Uma fita crepe. Você descasca a pontinha, pega pela unha e tira. Para que o carretel desenrole, né, um comprimento de 2 PR, que é o que recobria todo o carretel, né, o perímetro, você tem que desenrolar o carretel de forma a lhe dar uma volta. Então, quando a roda da bicicleta ou de qualquer veículo completa uma volta rolando no chão, o seu eixo acaba transladando o seu perímetro. Então, se a bicicleta tem a roda dando uma volta, ela vai transladar 2 PR. Aqui a nossa bicicleta vai dar 3 voltas de roda. Então vai caminhar a bicicleta 3 vezes 2 PR. A gente pode escrever assim, ó, a distância percorrida ou percurso da bike seria o número de voltas que a roda traseira dela, é NC, é o número de voltas da roda C, que é a roda da bicicleta. O número de voltas vezes o perímetro da roda traseira, que é o 2 PR dela. Ora, se você substituir o π como 3, que ele pediu, ficaria então no caso 3 voltas é o número de voltas da roda traseira, que é igual ao da catraca, vezes 2 do 2 PR, vezes 3 do π, vezes 0,4 metros. Onde se tirou isso? O diâmetro da roda traseira é 80 centímetros. 80 centímetros é 0,8 metros. O raio é metade, 0,4. Fazendo continha, 3 vezes 0,4 dá, no caso, 1,2, vezes 2 dá 2,4, vezes 3 dá 7,2. É a resposta que te leva para a alternativa C. Beleza? Este é um exercício, eu diria,
bacana no nível que o Enem tem posto atualmente, os exercícios de continha, né? Tem exercícios conceituais, mas tem exercício de continha. E esse é feito em 2 etapas, né? Primeira etapa, se você dá uma volta no pedal, quantas voltas a roda que vai mover a bicicleta vai dar? O número de voltas que a catraca der. E como é que eu descubro? Uma volta na coroa dá 3 voltas na catraca. Por quê? Porque a catraca tem diâmetro ou raio 3 vezes menor. Então, cada volta da coroa, 3 voltas na catraca. 3 voltas vai dar a roda traseira. Cada volta que a roda traseira dá, ela translada a bicicleta de 2πr. 3 voltas, 3 vezes 2πr. Ok? Eu acabei formalizando por formulinha, né, o desenvolvimento, mas dá para você, no raciocínio, desenvolver na boa essa solução. Bacana? Fazendo aqui um fechamento. Movimento uniforme, que você viu no início da aula, a maioria deles era retilíneo uniforme. O trecho da prova de 100 metros rasos, em movimento uniforme, é em trajeto retilíneo, né? Os trajetos lá do veículo de entrega, normalmente são trajetos retilíneos, né? Então, um tipo de movimento uniforme é o movimento retilíneo uniforme. Um outro tipo de movimento uniforme é o circular uniforme. Mas ambos seguem o mesmo conteúdo teórico, velocidade escalar constante, dada por ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Esse ΔS pode estar associado a 2πr quando você normalmente tem um MCU, né? Cada volta que o corpo MCU dá, ele anda um ΔS 2πr, né? O tempo para dar uma volta a gente chama de período. Então eu poderia estabelecer uma fórmula assim: velocidade de MCU é o 2πr dividido pelo período. Período é o tempo para dar uma volta. Ou 2πr vezes a frequência, que é o inverso do período. Beleza? Aí nós ficamos com um pouco do que cai de movimento uniforme dentro da habilidade H20 na prova, né? Nas várias provas do Enem que nós passeamos aqui. Tá bom? Ok? Existe outras questões de engrenagem que você pode conferir. Você pode buscar, né, via internet, buscar provas anteriores do Enem para verificar como isso que eu estou dizendo, que o assunto movimento uniforme é um assunto sempre presente. Tá bom? Até a próxima, nós vamos seguindo com mecânica no H20 para dinâmica na nossa próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau para vocês. E aí, meus estudantes da 3ª série, e aí, gostaram da aula? Entenderam os conceitos, o conteúdo, prestar atenção, né, na resolução dos exercícios do Enem, como que essa resolução é feita, né? A questão muito importante, nossos alunos, anotar os dados do exercício, tá? Anote os dados, observe as unidades, muito importante aí. E outra questão, identificar o conteúdo, né? Qual é o conteúdo que está sendo trabalhado ali naquela questão? É cinemática, né? E assim por diante. Por quê? Porque se você identifica o conteúdo, você já sabe ali, focar naquilo que você vai estudar, que é a cinemática, que é a dinâmica, né? Para frente ali de cidade, e aí vai ter termodinâmica, vai ter bastante coisa para estudar durante o ano com vocês aí, certo? Anote as dúvidas, anotar as dúvidas, né? Anote as dúvidas aí sobre a questão que você ficou com relação à cinemática. Eu coloquei ali algumas questões sobre velocidade constante, velocidade variável, aceleração constante, certo? Colocaram ali algumas coisas. Então anotem as dúvidas, fique atento nas aulas, anotem também o tema da aula que vocês estudaram, certo? Façam os exercícios. Pessoal, exercícios são fundamentais para você ter o aprendizado na área da física, né? Na área de exatas, né? Física, química, matemática. É importante a resolução de exercício. Só vou aprender quando eu resolver os exercícios, tá? Tirar as dúvidas, vir ali, falar um pouquinho, comentar sobre o conteúdo, né? Resolver os exercícios já resolvidos.
os exercícios exemplos, tá? Muito importante isso aí. Não esqueça de resolver os exercícios exemplo também. Se você resolvendo sozinhos, né, ali, pegando o exercício e resolvendo, já vai ajudar você na questão da dificuldade ou não naquela questão de física. Exercício de física tem que treinar. Tem que anotar os dados, tem que fazer, faça um esqueminha aí, tá? Anote os dados, coloque o conteúdo que você estudou, as suas dúvidas, faça uns exercícios e tire dúvidas com os seus professores aí, quando tiver na escola, aí quando você estiver na escola, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Terão outras aulas aí de física, que eu também vou fazer esse comentário com vocês, essa introdução e esse fechamento com vocês. Não percam as aulas de física do Centro de Mídias, tem também o repositório com todas as nossas aulas de física aí, durante aí esse ano, o ano passado, assim por diante, eu com o professor Fábio. Não percam as nossas aulas de física da terceira série, que acontece todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, nossa física de cada dia. Então não percam nossa aula, a aula do bruxo. Adiciona eu no Instagram, o bruxo da física no Instagram. E o Enem está vindo, uma nova etapa da sua vida. Fiquem atentos a todas essas questões. Tchau, pessoal, e até a próxima aula com o bruxo, o comentarista. Tchau, pessoal, até a próxima.